So, hello again. E aí, pessoal? O último vídeo, ele foi interrompido, mas pelo menos eu já tinha terminado o tópico, eu não precisei editar. Mesmo porque eu não edito meus vídeos, right? Everything is improvised, right? And I hope you understand it. Bom, vamos continuar. Nós estávamos estudando os verbos na negativa, fazendo um quick review. E vamos continuar esse tipo de revisão. So, let's go. Vamos lá. Bom, o que nós estudamos no vídeo passado? Basicamente, se você estudar o vídeo anterior, você vai ver o verbo to be na negativa, o verbo to be na negativa no passado, então presente e passado, o verbo have e has no present perfect, na negativa. Vimos também algumas diferenças com o verbo auxiliar, o do, né, sendo utilizado como verbo auxiliar, porque o have nem sempre ele é o verbo no present perfect, ele pode ser um verbo principal da frase, então em tais situações eu uso um verbo auxiliar. E o verbo no futuro também. Nós vimos tanto o future continuous quanto o future tense, right? So, continuing from where we stopped. Continuando de onde a gente parou. She cannot read Japanese. Ela não pode ler japonês, ou seja, ela não sabe, right? She doesn't have the ability to read Japanese. Ela não tem habilidade, né? Ela não tem um know-how de ler em japonês. Eu posso usar can't ou cannot, tá? Eu uso can't ou cannot para quaisquer pessoas. Então, eu posso dizer you cannot fly an airplane. Você não pode voar de avião, né? No sentido de pilotar, né? Alright, so, as you can see, como você pode ver, a estrutura é a mesma para todas as pessoas do discurso. Então, é a mesma coisa do will, que nós vimos que é I, you, he, she, ou it, we e they, né? Eu uso cannot ou can't para todas essas pessoas. You mustn't get here late. Você não pode chegar aqui tarde. Aqui é no sentido de é necessário que você não faça, né? It's necessary that you don't do it. É como se fosse uma proibição. Você não pode fazer isso. Ok? So, if you apply for a job interview, if you apply for a job and they call you for a job interview, se você se candidata a um emprego e eles te chamam para uma entrevista, você não deve chegar tarde, né? You mustn't get there or here late. Você não pode chegar lá tarde. So, então, é necessário que você não faça. Então, tem esse sentido. Mustn't é usado também para todas as pessoas do discurso. E tem um sentido de obrigação, né? Algo que você não deve fazer. Ok? So, there is another verb which means recommendation or a piece of advice. Tem outro verbo que é uma recomendação, right? You should go to sleep early. Você deve ir dormir cedo, right? It's a doctor recommending you, advises you that you should go to sleep early. Você deveria, né? E dormir cedo. Então, should é como se fosse o verbo deveria, tá? Qual que é a negativa de should? Shouldn't, né? He shouldn't talk to him like that. Ele não deveria falar com ele, né? Com
o amigo dele desse jeito, right? He's being extremely impolite. Está sendo extremamente mal educado. So he shouldn't talk to him like that. Não deveria falar com ele dessa forma. Okay? It's a piece of advice. So we have another one. Would. O verbo would. I would like to be a billionaire. Nossa, Thales, isso tudo? Você gostaria de ser... Eu gostaria de ser um bilionário, não é nem milionário, né? I'd like to be a billionaire. Eu posso dizer I'd like ou I would like. Então, I would. Would, ele empresta o sentido do iria no verbo, né? Que é o futuro do pretérito. Eu gostaria. Would like. I would travel. Eu viajaria, né? E a negativa do verbo would é wouldn't. She wouldn't be in that job if it wasn't for him. Ela não estaria naquele emprego se não fosse por ele, por exemplo. Ok? Because she's his daughter. Ela é a filha dele, né? Aí uma outra pessoa está dizendo, ela não estaria naquele emprego se não fosse por ele, right? Because she's family, right? So she was put in that position because of being from his family. Então ela foi colocada naquela posição porque é parente, ok? Alright, so we have already finished this part of these verbs. Now we have the review of do, don't, doesn't. Isso aqui é presente simples, né? Ok? He doesn't want to work now. Ele não quer trabalhar agora. He doesn't want to work now. Então, doesn't é uma negativa que é usada para he, she ou it, right? Eu uso doesn't tanto na negativa quanto para fazer perguntas, né? Eu posso fazer perguntas na negativa. Doesn't he want to work? Doesn't he have to work? Ele não tem que trabalhar? É uma pergunta na negativa, né? Não é tão comum, mas acontece. Você fazer perguntas na negativa. Se eu responder na afirmativa, he has to work. Ele tem que trabalhar. Lembrando que na afirmativa, para he, she ou it, eu coloco o S no verbo. Mesma coisa aqui, se eu colocar aqui, ó. He wants to work now. Ele quer trabalhar agora. Aí eu coloco o S no final do verbo aqui, right? Então nós já vimos o doesn't e o don't. You don't know the truth. Você não sabe a verdade. É um verbo auxiliar, né? Porque o verbo know, ele não faz pergunta sozinho, ele requererá um verbo auxiliar. Ok? Então, eu uso doesn't para he, she ou it e don't para as demais pessoas do discurso, né? Que é I, you, we e they, alright? Então, esses são verbos auxiliares no presente. E eu tenho um verbo auxiliar no passado, que é o did, cuja negativa é didn't ou did not. Da mesma forma que eu posso dizer que, ó, do, don't e doesn't, né? Tem as formas completas também. Don't pode ser do not e doesn't pode ser does not, tá? I didn't have breakfast today.
Eu não tomei café da manhã hoje, right? I woke up late. Eu acordei tarde. So I went straight to lunchtime. My first meal was lunch. Então, minha primeira refeição foi almoço. So I didn't have breakfast today. Então, uma frase no passado. Então, eu uso didn't para negar. Então, observe que é uma coisa importante que nós temos que observar. Quando eu não uso... Aqui, ó. Eu uso verbos auxiliares no presente, no passado, né? Porque existe, a maioria dos verbos, inclusive, eles não fazem pergunta sozinho, eles não negam sozinho. Mas tem uma série de verbos que fazem essas coisas. Por exemplo, o verbo to be, ele faz perguntas sozinho. Ele faz negativas sozinho, né? Are you hungry? No, I'm not hungry. Was the restaurant open? No, the restaurant was closed. Então, eu faço perguntas, eu faço negativa, tudo com verbo to be. Tanto no passado, quanto no presente. No present perfect, o verbo have, ele não é auxiliar, então ele faz pergunta sozinho, faz negativa sozinho, right? Aqui é o contraponto. O verbo have, quando ele não é auxiliar, ele requer... Aliás, quando ele não quando ele é o verbo principal da frase, quando é o verbo principal da frase, você usa verbo auxiliar. Aqui, o verbo have, ele faz parte da estrutura do present perfect. Então, eu não preciso de verbo auxiliar aqui, porque o próprio verbo have faz pergunta e faz resposta na negativa, na afirmativa. Aqui, não. Esse verbo have não é da estrutura present perfect, ele é do presente simples, tá? Will também, eu faço pergunta sozinho, né? Will you travel? Você viajará? Yes, I will travel, right? Ele faz negativa sozinho. O verbo can, da mesma forma, ele faz negativa sozinho, ele faz pergunta sozinho também. Fala assim, ó, can you read Japanese? No, I can't read Japanese. Must, ou cuja negativa é mustn't, must é o verbo que envolve a ideia de dever fazer alguma coisa, como se fosse uma obrigação. Must I do this now? Eu devo fazer isso agora? Yes, you must do this now. Então, o verbo must faz pergunta sozinho, faz afirmativa sozinho e nega sozinho. Não precisa de auxiliar. O verbo should também. Ele faz pergunta sozinho, ele faz negativa sozinho. Should I go to school today? Eu deveria ir à escola hoje? Yes, you should go to school today. He shouldn't talk to him like that. Então, faço negativa sozinho. O verbo would também. Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de café? Né? No estilo Dona Florinda. Yes, I would like a cup of tea. No, I wouldn't like a cup of tea. Então, o verbo would, ele faz negativa sozinho, ele faz afirmativas e faz perguntas. Então, todos esses verbos aqui anteriores, eles não requerem verbo auxiliar. Aqui nós estamos vendo verbos auxiliares para verbos que precisam, né? Muitos verbos precisam de verbos auxiliares para expressar uma ideia no presente e no passado. Agora, atenção, na afirmativa, quando eu tenho respostas completas ou frases longas, eu não uso os verbos auxiliares. Eu não uso o verbo does aqui. Eu uso he wants. Agora, se eu vou negar, eu uso auxiliar, he doesn't. Para fazer pergunta, eu uso do ou does, né? Does he want to work now? Ele quer trabalhar agora, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Don't. Eu uso don't para negar. Do you know the truth? Você sabe a verdade? Eu uso o verbo do para fazer a pergunta. Agora, se eu quiser responder essa frase na afirmativa ou transformar essa frase na afirmativa, eu vou dizer you know the truth. Então, nas afirmativas, frases longas ou respostas completas, eu não uso o verbo auxiliar.
na afirmativa, tanto no passado quanto no presente. A negativa de did é didn't. I didn't have breakfast today. I didn't arrive early. Eu não cheguei cedo. Agora, na afirmativa, eu tenho que conjugar o verbo. I didn't arrive early. Eu não cheguei cedo. Eu cheguei tarde. Aí você tem que se lembrar que eu tenho verbos regulares, o que eu acrescento é de, e verbos irregulares. Por exemplo, I didn't have breakfast. Na afirmativa vai ficar I had breakfast. Porque o verbo have é o verbo irregular, cujo passado é had. And as I told you before, como eu já mencionei em uma lição só sobre verbos no passado, que aí eu recomendo que você assista, tem uma lista extensa de verbos auxiliares. Você pode achar de verbos irregulares. Você pode achar também na internet. Qualquer gramática boa também, no finalzinho dela, geralmente, vem uma listinha compreensiva de verbos irregulares. Não são todos, mas são os mais comuns, né? O importante é você memorizar os mais comuns, porque todos realmente não tem como. Okay, people, that's it. There is still a lot to be covered. Tem ainda muita coisa pra gente ver. Mas esses 2 vídeos foram vídeos de quick review. Foram vídeos de revisão rápida. Talvez eu faça ainda mais um, antes da gente continuar pro próximo tópico, ok? So, have fun, study a lot, and keep up the good work. Continue bom trabalho e vamos estudar, right? Bye bye.